Olá, nós somos o grupo 4, representado por Luana Borges, Mariana Santana e Vitória Gonçalves, alunas do terceiro período do curso de bacharelado em Design de Moda. Nós apresentaremos hoje a análise do texto com o seguinte tema: Previsão de demanda, simulação em uma empresa do segmento de artigos para dança, fitness, natação e sportswear. Bom, pessoal, antes de falar do artigo em si, eu vou dar uma breve explicação sobre o que é a previsão de demanda. Como o nome já sugere, trata-se de uma projeção, ou seja, uma antecipação da demanda tomando diversos fatores como base, como mercadológico, financeiro e econômico, por exemplo, e em uma cadeia de suprimentos, essa previsão é tida como essencial para as tomadas de decisões estratégicas e para a elaboração do planejamento estratégico, tático e operacional da empresa. Além dos planejamentos estratégico, tático e operacional, a previsão de demanda afeta diretamente no planejamento financeiro da empresa. E o objetivo dela é entender qual será a demanda de uma empresa para que os gestores estejam aptos a tomarem as decisões precisas sobre preços, potencial de mercado e possibilidade de expansão da empresa. Com as constantes mudanças no mercado e na indústria, empresas de vários segmentos se viram desafiadas a encontrar formas de melhorar a eficiência de seus negócios. E uma dessas formas são ferramentas formuladas para prever as demandas das empresas, que são de suma importância para os planos iniciais das mesmas. Essas previsões ajudam a construir os fluxos da empresa desde o seu planejamento até as vendas, auxiliando no desenvolvimento organizacional a identificar as prioridades e as decisões a serem tomadas diante da produção ou do fornecimento de serviços. O estudo tem como objetivo identificar qual ou quais os métodos quantitativos da previsão mais adequados às características de distribuição e venda de uma empresa de segmento de artigos para dança, fitness, natação e sportswear, aplicando na prática o conceito da previsão da demanda com o propósito de auxiliar no planejamento da produção e otimização dos processos, uma vez que a empresa não utilizava nenhum método, o que dificultava o planejamento e a alcançar índices melhores e apropriados. Foram testadas algumas técnicas de previsão de demanda quantitativas, sendo média simples, média móvel, suavização exponencial com tendência e método de Holt-Winters, por meio de planilhas com auxílio de codificação em linguagem VBA. Foram testados os produtos em família, obtendo-se uma previsão mensal para 12 meses e calculando o erro absoluto percentual das previsões para descobrir o método mais preciso. Demanda do segmento esportivo. Hoje em dia, há uma preocupação sobre ter qualidade de vida e a prática de esportes, sem deixar de acompanhar a moda, e isso estimula a produção do vestuário para esse segmento, e cada vez mais têm sido desenvolvidas roupas para profissionais ou praticantes de esportes que visam comodidade e bem-estar, sem deixar a desejar no design visual. Esse mercado pode ser promissor, uma vez que a prática esportiva tem crescido, principalmente no Brasil, que ocupa o segundo lugar no ranking mundial em números de academia, de acordo com uma pesquisa da Health, Racquet and Sports Club Association. O Brasil possui mais de 7.000 lojas especializadas no setor esportivo, o que resulta em um faturamento de quase 5 bilhões por ano. E para suprir essa demanda, as organizações devem realizar estudos com o objetivo de prever as suas capacidades produtivas para atender os consumidores. Agora eu vou falar um pouco sobre padrões e componentes de demanda. As demandas podem ter padrões diferentes, podendo ser uma demanda perpétua, de sazonalidade, irregular, terminal ou derivado. O padrão perpétuo é caracterizado por sua continuação no futuro infinito, embora ela cresça e diminua ao longo do tempo, mas possui venda o suficiente para ser considerada infinita. O padrão de sazonalidade apresenta picos de vendas em determinados momentos do ano. Alguns produtos, como roupas de moda e árvores de Natal, são exemplos de itens com demanda sazonal. Padrão irregular ou errático
apresenta períodos escassos seguidos por picos repentinos de demanda, sendo mais difícil de prever comparado com a demanda sazonal. Para distinguir as duas, é preciso calcular o desvio da distribuição de demanda ou o erro da previsão. E se ele for maior que a demanda média, ela é provavelmente uma demanda irregular. O padrão terminal são quando os produtos se esgotam em algum momento previsível no futuro, não ficando no mercado por mais de um ano. Os exemplos são os livros didáticos com revisão já prevista e produtos farmacêuticos com limitada exposição nas gôndolas. O padrão derivado é onde a demanda de um produto é derivada da demanda de outro produto. O exemplo é as embalagens, que são derivadas da necessidade de produtos primários. Para se ter um padrão de demanda, é necessário calcular o tempo versus a demanda. Segundo os autores, também é possível observar, através da demanda versus o tempo, os componentes de uma demanda, que são a demanda média do período, tendência, elementos sazonais, elementos cíclicos, variação aleatória e a autocorrelação. As previsões podem abranger horizontes de curto, médio e longo prazo da demanda futura. A projeção da demanda futura é realizada modelando-se matematicamente os dados do passado e utilizando equações matemáticas para prever as vendas futuras. Depois, é feita a análise dos dados e a escolha de uma hipótese básica, que pode ser hipótese de permanência, hipótese sazonal com permanência, hipótese de trajetória e hipótese sazonal com trajetória. A hipótese de permanência é onde se admite comportamento estável e uniforme da demanda, sem tendência ou sazonalidade identificada. A hipótese sazonal com permanência é onde se admite a presença da sazonalidade identificada, porém sem tendência de acréscimo ou desacréscimo na média das vendas. A hipótese de trajetória é onde se admite que as vendas têm aumento ou desacréscimo, porém sem sazonalidade identificada. A hipótese sazonal com trajetória é onde se admite a presença da sazonalidade que pode ser justificada e com tendência de aumento. Depois de escolher a hipótese, o método adequado deve ser escolhido. Os métodos quantitativos utilizam métodos matemáticos para realizar a previsão, necessitando de informações quantitativas preliminares, baseados em dados históricos de vendas e em variáveis correlacionadas às vendas. Para buscar a quantificação das variáveis que são relacionadas e podem influenciar as vendas, os mesmos subdividem-se em métodos causais e série temporal. Métodos causais. A demanda de um item ou de uma família de itens é relacionada a uma ou mais variáveis, internas ou externas, da organização, denominadas de variáveis causais, admitindo-se que é mais fácil prever o comportamento das variáveis do que da própria demanda. As variáveis são escolhidas por meio da ligação lógica com a demanda. A série temporal é uma sequência de observações da demanda ao longo do tempo, sendo espaçadas igualmente como dias, semanas, meses, trimestres, semestres ou anos. Com essa técnica, a demanda não é associada a nenhuma outra variável que possa depender-se, pois a hipótese básica é de que os valores futuros das séries podem ser estimados com base nos valores passados. Erros de previsão. Após conhecer e avaliar os métodos de previsão, é necessário escolher qual o melhor a ser aplicado.
O método ideal é aquele que representa a variação da demanda configurada no período de dados históricos. Assim, quanto menor o erro entre o valor real e o previsto, mais próxima da demanda real o método estará. Existem várias formas de medir os erros de previsão e, para o estudo, foi utilizado o MAP, Erro Absoluto Percentual Médio, que representa a média para verificar a adequação do modelo de previsão. Procedimentos metodológicos. O estudo propõe uma pesquisa quantitativa com a simulação de métodos de previsão de demanda. O pesquisador captura as evidências da pesquisa através da mensuração das variáveis, sem subjetivismo nos fatos e geração de conhecimento, já que as variáveis são oferecidas pela natureza ou derivadas de uma teoria. Deu-se início ao estudo com pesquisas para a construção de um raciocínio crítico sobre os métodos e, posteriormente, foram coletados os dados do histórico de vendas da empresa por meio de relatórios mensais de venda de cada família de produtos. A partir disso, foram testados alguns métodos a partir de codificação em Visual Basic Applications, o VBA, que permitiram a análise e a identificação do melhor método adequado às características da empresa. Métodos estes que apresentaram um menor MAP, que é a menor diferença entre o valor real e o valor previsto de demanda. Resultados e discussões. Os resultados obtidos de previsão de demanda são decorrentes do histórico de vendas mensais entre janeiro de 2014 a dezembro de 2016, tendo 24 meses como base histórica e os outros 12 meses como parâmetro para medição de erro. A previsão de demanda foi realizada para 6 famílias de produtos da organização, que foram compostas por itens com características parecidas, sendo elas artigos de natação, meias, artigos fitness, artigos de dancewear, calçados e bolsas. Para cada uma das 6 famílias de produtos, foram testados os métodos de série temporal de previsão de demanda da média simples, média móvel, suavização exponencial com tendência, método de Holt e suavização exponencial com tendência e sazonalidade, método de Holt-Winters, e foi calculado o MAP de cada um dos métodos de previsão de demanda testado em cada família de produtos. Após a aplicação de todos os métodos, foi possível analisar que o método de média simples foi o menos indicado por projetar uma previsão de demanda com maior erro absoluto médio entre os métodos testados. Tendo em vista que o segmento de vestuário esportivo vem crescendo atualmente no Brasil por conta da maior preocupação com a saúde e boa forma por parte da população, as empresas do setor têxtil devem estar preparadas para atenderem tal demanda, através de previsões de demanda que auxiliem na determinação de recursos necessários para a empresa. Em geral, com a aplicação do método Holt-Winters, foram projetadas demandas com precisão e, dessa forma, com baixo valor de MAP. O modelo apresentou melhores resultados diante dos demais modelos. O segundo melhor modelo observado, na maioria das famílias, foi o de suavização exponencial com tendência, método de Holt, que apresentou maiores erros de previsão, mas se mostrou o mais indicado quando a empresa busca agilidade na previsão. Por fim, as realizações de previsões de demanda a partir dos métodos utilizados podem contribuir com as decisões que envolvem o planejamento da produção e gerenciamento de estoques da empresa.